Aleluia. Bom, eu gostaria de orar com os irmãos. Nessa manhã gloriosa aqui, eu tenho a graça de poder compartilhar com você e compartilhar mesmo do nosso coração e das coisas que o Senhor tem transmitido a nós. Eu penso que esse é o nosso último encontro da família esse ano, da Vinha de Minas Gerais, e é a nossa celebração, é a nossa colheita. Ontem nós tivemos aqui 10 irmãs sendo apresentadas, consagradas para a glória de Jesus. Se você estiver feliz, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é muito bom. E Ele fez coisas incríveis aqui já ontem, na vida dessas irmãs e dos familiares. Pessoas receberam a Jesus ontem aqui numa ordenação. Foi incrível. E eu tenho certeza que isso é um sinal profético daquilo que Deus quer fazer na sua vida, lá na sua cidade e também no seu ministério. Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e pedir para aquele que vai falar com você, que não é o Azemar, é o Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos. Obrigado porque essas caravanas, esses irmãos chegaram em segurança, outros ainda estão a caminho, e eu tenho certeza que a glória nesse lugar vai crescer, crescer, e será, Senhor, poderosa nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu abro meu coração para receber da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pegue a sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 3 do livro de Efésios, a partir do versículo 14. Capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14. A palavra de Deus, em Efésios, nos ensina um princípio que eu quero chamar da experiência infinitamente mais. Esse é o tema da nossa conferência. E ele não é um tema assim, jogado ao léu, por um acaso. Eu creio que é uma palavra profética para você. Uma palavra profética para mim. Uma palavra onde nós vamos receber agora para caminhar nela, nesse final de ano e também no ano que está chegando. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. É assim que diz a Escritura. E eu gostaria de ler com você na linguagem de hoje e depois também na linguagem internacional. Capítulo 3 do livro de Efésios, versículo 14. Essa aqui ainda tem uma versão melhor ainda. Aqui diz: por esta razão, vamos ler aqui no telão. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. E quem está falando isso é o apóstolo Paulo. É uma causa que ele se coloca de joelhos em intercessão. Pode avançar, Caio, por favor. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nós temos uma família na terra. Somos uma família na terra, mas também temos uma família nos céus. Por favor, pode prosseguir. E eu oro para que com todas as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça. Sabe por que Deus trouxe você a essa conferência? Porque Ele quer fortalecer você. Eu estou falando isso para você da parte de Deus. Ele quer fortalecer você. Se você quer colocar um título para essa minha mensagem, é infinitamente mais. E quando eu estava orando por essa conferência e o que ministrar aos irmãos, o Senhor falou comigo que Ele queria nos fortalecer. Ele quer fortalecer você, Ele quer fortalecer as nossas igrejas, Ele quer fortalecer as nossas convicções. Por quê? Porque os últimos anos não tem sido fácil. Não tem sido fácil para o Brasil, não tem sido fácil para muitas das nossas igrejas, mas louvado seja Deus que Ele tem nos sustentado em todas as coisas. E você está aqui, e eu gostaria de te dar inúmeros testemunhos para testificar essa experiência
Não é uma palavra apenas para ficar na sua Bíblia, na minha Bíblia, ou em uma camiseta de conferência. É para ser experimentada em cada área das nossas vidas. Tivemos aqui ontem uma apresentação e também ordenação de novas pastoras. E uma coisa que o pastor Rainer disse, muito relevante, é a respeito dos sinais de um ministério frutífero. E ele disse, queridos pastores, você que está lá no campo, você junto com a sua família, obreiro, pastor, seminarista, que às vezes tem olhado para o fruto do seu trabalho, e talvez você, nos últimos anos, não tenha visto muito crescimento, avanço, e aí você se sente mal, condenado. Mas eu estou aqui para trazer uma palavra para fortalecer você, fortalecer a sua fé. E a Escritura diz que nós somos fortalecidos de uma maneira, há uma maneira que Deus nos fortalece, diga infinitamente mais. E agora eu queria na linguagem de hoje, se você tem, não sei se o Caio tem aqui, mas se tiver, pode projetar, senão eu vou ler para você. É a primeira coisa que eu gostaria de ministrar, baseado nesse texto. Aqui diz, ele os fortaleça, mas esse é o meu segundo ponto. Como que ele nos fortalece? No íntimo do seu ser. Diga, Deus me fortalece no Espírito. É no Espírito que Deus te fortalece. Por isso você, às vezes, quer perceber esse fortalecimento em coisas, mas você não percebe. Porque a maneira de Deus fortalecer é no Espírito, no íntimo do seu ser, no seu Espírito, por meio do seu Espírito. Avança, por favor. Para quê? Para que Cristo habite em seus corações, mediante é a maneira que Deus fortalece você. É no Espírito, mediante a fé. É no Espírito. Existe um local para ser fortalecido. Quando você busca esse fortalecimento em outras pessoas, o resultado é frustração. Quando você busca esse fortalecimento em coisas, o resultado é decepção. Mas eu também não quero nesse ponto. Avance um pouco mais. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, façam o quê? Possam juntamente com todos os santos. Quantos santos nós temos aqui nessa manhã? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, em todas as dimensões, o quê? Que nós vamos compreender? O amor de Cristo que excede todo conhecimento. Quantos sabem que são amados do Senhor? Se você tem convicção que é amado do Senhor, hoje você vai experimentar esse amor. É a experiência do infinitamente mais. Mas vamos voltar ao início do versículo, e agora eu quero ler na linguagem de hoje. Diz assim a Escritura de Efésios 3, versículo 14. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, tem um poder agindo em você agora mesmo. Tem um poder que trouxe você até esse lugar. Tem um poder que está restaurando coisas na sua vida. Olha, irmãos, tem poder, um poder restaurando casamentos aqui nessa conferência. Tem um poder restaurando chamados aqui nessa conferência. A partir de ontem, ou desde ontem, nós percebemos isso acontecer. Um poder restaurador, há um poder agindo em nós. E esse poder, que não é você, esse poder, que é o poder de Deus, ele pode fazer só aquilo que você pede. Acho que não tem ninguém comigo na minha pregação. Esse poder depende das suas orações. Esse poder depende do quanto você é consagrado. Esse poder depende do seu comportamento. Se esse poder depende de alguma coisa que eu e você fazemos, esse poder é limitado. Mas o nosso amigo aqui, o pastor Rainer, escreveu sobre sem limites. Quantos querem experiência de viver uma vida no sobrenatural? A vida no sobrenatural é uma vida sem limites. Porque para duas pessoas não há impossíveis, diz a Escritura. Para Deus não há impossíveis. E para aqueles que creem em cada uma das suas promessas. Eu acho que está falando a seu respeito. Você é uma pessoa sem limites em Deus. Pastor, mas por que aqui está dizendo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos?
É porque você pode pedir, você pode pensar, você pode planejar, você pode imaginar. Deus vai surpreender você. Deus vai fazer infinitamente mais. Isso aqui é um pleonasmo. Olha, fazer mais já está adjetivado. Mas fazer infinitamente mais é uma maneira bíblica de extrapolar até o português. Não precisava falar isso. Mas aqui nas Escrituras, para mostrar a maneira que Deus vai fazer, eu quero te mostrar. Eu não quero apenas falar para você, eu quero te mostrar com testemunhos, com fatos, que esse poder já está operando aqui na Vinha de Minas Gerais. Mas antes disso, eu queria falar do e agora. Fala para o irmão que está do seu lado, e agora? Eu gosto da expressão bíblica aqui do texto, na linguagem de hoje. E agora? E agora é uma frase que geralmente está na linguagem de hoje, do texto de Efésios 3,14, que nós usamos quando nós não sabemos o que fazer. Acabaram os convites, os ingressos da conferência. E agora? Muitos vieram a essa conferência, e talvez eu estou falando para você, com esse sentimento. E agora? Parece que não há o que fazer. Parece que eu já tentei de tudo para romper aqui na minha célula. Parece que eu já tentei de tudo nesse casamento. Essa expressão nós usamos quando o dinheiro acaba, quando os médicos reúnem com a junta lá de saúde e eles falam, e agora? Quando o marido ouve da mulher que quer se divorciar. Essa expressão é usada da nossa parte quando nós avaliamos todas as possibilidades e nenhuma delas foi viável. Ei, talvez é a sua história até o dia de hoje, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor te chamou aqui nessa conferência para fazer infinitamente mais. Sabe quando você pensou em todas as alternativas e você concluiu, se eu tivesse mais dinheiro, o problema estaria resolvido. Pois Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que isso que você está pensando. E Ele vai surpreender você. E Ele gosta de fazer isso graciosamente. É a maneira que Ele escolheu fazer. Ele escolheu surpreender os seus filhos, para que você e eu possamos cada vez mais ser alicerçados em amor. E saber que é porque Ele nos ama que Ele está fazendo isso. E não porque nós enchemos um lugar aqui para fazermos uma conferência, porque por causa disso Ele está feliz. Não, eu louvo a Deus pela sua palavra, porque até quando você diz, e agora? Ela tem uma resposta para você. Não é incrível? Se é essa a sua versão, e agora? Parece-me que Deus nos prepara para a experiência do infinitamente mais. Ele não pode chegar assim de uma vez. Ele vai preparando você para essa experiência. Ele vai preparando você. E Ele começa permitindo, diga comigo, permitindo. Que você chegue a circunstâncias como essa. E agora? O que eu vou fazer? E agora eu não sei o que fazer. Ele está, se você chegou a experiência como essa, eu vou te contar. Eu tenho certeza que Deus está preparando uma maneira de surpreender você. Vou te contar então a experiência aqui, infinitamente mais, 01. Nós estamos procurando um local aqui para a nossa conferência. E aqui em Belo Horizonte nós temos grandes auditórios para milhares de pessoas ou pequenos auditórios. Não temos auditórios assim médio, para 600, 800 pessoas. E aí, não sabíamos aonde realizar essa conferência. Não tínhamos esse local, os maiores são caríssimos, e os menores já não cabem mais à nossa família. Diga glória a Deus. Mas Deus, como sempre quer fazer com seus filhos, porque Deus sempre quer abençoar os seus filhos, Ele nos prepara para uma experiência infinitamente maior, infinitamente mais. E aí as circunstâncias, elas pressionam você, da mesma forma que pressionam a nós. Mas se você mantiver a sua confiança em Deus, Ele vai surpreender você. Pastor, mas está muito difícil. Quando você chegar naquele momento, e agora?
As 10 irmãs estão aqui? Aleluia, pastor. Já estão aqui preparadas. O pastor disse que vai liberar uma profecia para cada uma delas. Então, se eu fosse vocês, eu sentava aí na frente, no intervalo, ia rapidinho no banheiro, já voltava, sentava aí. Elas estão obedientes aí, parabéns. Então, nós estávamos, na verdade, a Janaína, porque essa conferência é uma conferência Kids, amém, irmãs? Então, nós estamos aqui para auxiliar as irmãs. E aí ela estava reunida com uma irmã, fazendo anjo da guarda, e de repente, fala comigo, de repente. Eu recomendo essa palavra, está lá no nosso canal, é do pastor Sérgio. A maneira como Deus faz as coisas, parece-me que é de repente. Parece-me que Ele gosta de preparar os seus filhos para esse momento. Que você tentou, que você avaliou, que você mediu todos os recursos, e aí você chega num momento, e agora? O que fazer? Pois quando você chegar a esse momento, que os recursos acabaram, que as circunstâncias pressionaram você, que você já avaliou por todos os lados, está muito perto da experiência infinitamente mais. Aí procuramos, nada de encontrar, é caríssimo lugar, o outro não cabe e tal. Aí está lá na vida normal da igreja fazendo um anjo da guarda. E aí a irmã fala, uai, família do fulano lá tem um local que parece que está fechado. Vamos ligar aqui para ele. Pegou o telefone, falou, fulano, e o que você acha lá? Falou, não, vou ligar aqui para o meu irmão. Ele ligou para o irmão, pastor Rainer, é igual você, igual o irmão, que tem muitas casas, muitas famílias, muitos prédios de igrejas, muitas, etc. E aí esse lugar veio aqui para fazermos a nossa conferência graciosamente. E eu estou desconfiado que Ele está planejando a maneira de nos abençoar. Por quê? Porque eu estou pensando aqui algumas coisas. Eu estou pensando, será que o Senhor nos trouxe aqui só para fazer essa conferência? Ou Ele está preparando esse lugar para ser a nossa casa? Eu estou pensando isso, eu só estou pensando. E aí o texto diz que eu também estou pedindo. Eu quero uma casa para receber a família, pastor. Eu não quero, olha só, e essa casa aqui para receber a família, já não dá mais. Mas eu estou aceitando essa por enquanto, aleluia. É melhor do que a anterior. Então estou feliz, com ela. Então, Deus, presta atenção. Você precisa, eu já vi esse filme. Sabe o que o Senhor falou comigo? Quando Ele fez a primeira pesca milagrosa, os discípulos estavam lá. Mas Ele fez só uma pesca milagrosa, que Ele multiplicou. Ele fez lá e também multiplicou pães e peixes, foi só uma vez? Fala comigo, eu já vi esse filme. Quando você ver Deus fazendo alguma coisa, você não deve ficar surpreendido quando Ele fizer novamente. Na verdade, Ele está dando sinais que Ele está preparando uma maneira de abençoar você. Então eu estou desconfiado, no bom sentido, que Ele está preparando uma maneira de nos surpreender. Quantos estão comigo nisso? E aí eu penso, Senhor, o Senhor está nos levando lá para aquele lugar maravilhoso, porque é maravilhoso esse lugar aqui. Temos essa nave, temos aqui um segundo andar que quero que você conheça lá, com um salão kids, com uma área de lanchonete incrível, e tem lá embaixo também estacionamento, pode se transformar em dezenas de salas de aula, aleluia, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas você tem que chegar na experiência do e agora. Pergunta para o irmão que está do seu lado, já chegou nela? E talvez ele fale, pastor, eu estou nela agora. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Lá na nossa cidade, no prédio da igreja, eu tive que entregar. Porque os irmãos já sabem da nossa história, não precisa ficar repetindo. Não. Eu quero contar boas novas. E essas boas novas eu quero que você veja com seus olhos, porque o propósito de Deus é fortalecer você. Deixa eu te dar uma experiência agora bíblica. A vida de José. Olha, a vida de José foi uma experiência sim. O Senhor prometeu a José, por volta dos seus 17 anos, que Ele levantaria José e o exaltaria. Mas nos próximos 13 anos, a vida de José piorou muito. Então, quando o Senhor falou com José, quando ele era um adolescente, Ele disse que o seu pai e os seus irmãos se curvariam e Deus o exaltaria. Mas depois disso, só problema e tribulação na vida de José. Mas você fala, então, isso não é bom.
Eu estou te falando que Deus está preparando você para infinitamente mais. O que Deus estava fazendo com José? Permitindo que ele fosse lançado no poço, que depois fosse lançado lá na casa de Potifar e depois fosse preso. Ele estava trabalhando José para receber a experiência de ser surpreendido. O apóstolo Paulo também foi preparado da mesma forma. Devido à grandeza das revelações que me foi dada, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse. 3 vezes pedi ao Senhor para retirá-lo, mas o Senhor disse, olha o que o Senhor disse. A sua perspectiva, olha aqui para mim, ela está baseada no problema. Mas a perspectiva de Deus não está baseada no problema, porque não existem problemas para Deus. Ele não conhece essa palavra, não existe no dicionário dele. Problemas é uma palavra humana, natural. Portanto, da sua perspectiva e da minha, aparentemente é um problema. Da perspectiva de Deus é uma preparação. Eu tenho certeza que Ele está trabalhando no meu caráter, no seu caráter, para poder fazer infinitamente mais. Primeiro que quando Ele fizer, você não vai ficar surpreso. Eu já sabia, porque Deus não faz nada na terra sem falar antes com os teus servos, os profetas. E nós estamos aqui cheios de profetas da parte de Deus. Porque cada um pode profetizar. Dá a paz do Senhor para um profeta que está aí do seu lado aí, ó. Paz do Senhor, profeta. Aleluia. Eita glória. Fala comigo, e agora? E agora? E agora o que eu vou fazer? Pois é, você não vai fazer nada, porque não há nada o que fazer. Você chegou no momento que você só tem uma alternativa. Você vai crer. Alô? Tem alguém comigo? Se você chegou na alternativa crer, tem lá 4 alternativas. Essa é a alternativa correta. Não há nenhuma outra alternativa para restaurar o seu casamento, para restaurar o ministério, para trazer prosperidade, para curar a enfermidade. Só tem uma alternativa. A alternativa é crer. E à medida que você escolhe essa alternativa, você experimenta a experiência infinitamente mais. A experiência. Não é uma questão teológica, é uma experiência. E a Escritura diz, então, no mesmo versículo, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, diga infinitamente mais. Essa é a maneira que Deus escolheu. Deus escolheu a maneira dele agir. Por exemplo, ele poderia agir na terra sem a cooperação do homem. Ele é Deus. Ele poderia dar ordem aos teus anjos e fazer os milagres e curar e salvar as pessoas. Mas aprove a Deus, diz 1 Coríntios 1:21, salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso que nós estamos reunidos aqui para você ouvir a pregação. Porque quando você ouve a pregação do Evangelho, fé é acrescentada ao seu coração. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo... Mas ouvir o quê? Tem certeza? 10:17 aí para nós, Caio. A fé vem pelo... Quando você chega na experiência do e agora? O que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa crer. Mas também você precisa ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus, tem certeza? Eu acho que você precisa ler aqui mais a Escritura. A fé vem pelo... E ouvir o quê? É a palavra de Cristo, é a palavra da nova aliança, é a verdade atual. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Mas existe uma verdade atual, existe uma verdade para nós nesse momento. E às vezes, quando você chega naquele momento, e agora? E agora o que eu vou fazer? E agora, qual que vai ser a minha atitude? E agora, qual que será a minha reação? Ao invés de crer e se alimentar da palavra, você vai procurar o parente, você vai procurar o banco, você vai procurar ali o curandeiro, você vai procurar o pastor. Sabe o que eu e você deveríamos fazer quando chegarmos nesse momento e agora? Nós deveríamos ouvir a palavra de Cristo.
A palavra da nova aliança, a palavra que restaura, a palavra que renova. Porque sabe o que vai acontecer? Diga, eu serei fortalecido no meu homem interior. Você percebeu? Volta lá, Caio, 3:14 de Efésios. Diz que o Senhor vai fortalecer você no seu espírito. Aí é que está um detalhe. Nós às vezes queremos um fortalecimento através das circunstâncias. Muitos querem fortalecer-se usando pessoas. Eu podia aqui ligar para o profeta Heinrich e ele podia aqui me liberar uma palavra profética. Você está querendo se fortalecer nele? E se você não conseguir falar com ele? E se ele estiver ocupado? Aí você não é fortalecido? Então a nossa fé não está baseada na palavra de Cristo, está baseada em homens. Alguém está me entendendo? Alguns querem se fortalecer tendo mais recursos. E aí, ao invés de resolver o problema aumenta muito. Porque agora ele está mais endividado. Outros querem resolver o problema ou fortalecer-se, não no espírito, mas levando ao conhecimento de pessoas da sua família. E aí a irmã vai lá contar para a mãe o problema do casamento. Aí a pessoa vai levar para quem não é de direito. Diga, a maneira de Deus fortalecer-me é no espírito. Então você precisa colocar a perspectiva no lugar correto. Quando você chegar no momento e agora, não corra de Deus, corra para Deus. Não corra da palavra, corra para a palavra. Porque a maneira do Senhor te fortalecer é no seu íntimo, no seu espírito. Diga, no meu espírito. Então o que você precisa não é fazer um curso novo para ser fortalecido. O que você precisa é ser fortalecido no espírito. Existe uma maneira de Deus fazer isso, é ouvindo a pregação, ouvindo a palavra e a palavra de Cristo. Eu desafio você a ouvir mais a palavra da nova aliança, a palavra de Cristo. Você vai ser fortalecido mediante o seu homem interior. Essa é a maneira de Deus fortalecer. Deus escolheu fortalecer os seus filhos, fala comigo, no espírito. Então, por favor, não tente outras alternativas, não vai funcionar. É como querer, eu tenho aqui um púlpito, que eu só aperto com uma chave específica. Então, se esse púlpito estiver se movimentando assim, não adianta eu pegar aqui uma chave de fenda. Não vai resolver o problema. Mas às vezes o Azemar, quando chega na experiência e agora, que ele não sabe o que fazer, ao invés de usar a chave que o apóstolo recomendou nas escrituras, ele usa outra chave. E aí, aquilo não funciona. Alguns chegam à conclusão que não vale a pena servir a Deus, porque não funciona. Não é isso, querido, é porque você está usando a ferramenta errada. Você está usando a chave errada. E Cristo já providenciou essa chave, essa ferramenta para nós. É a palavra de Cristo liberada no seu coração. Mas alguns vão lá, ligam o rádio, e ao invés de ouvir a palavra de Cristo, eles ouvem a palavra de condenação. E eles chegam à conclusão, já sei por que está acontecendo isso comigo. É porque eu não estou orando o suficiente. E aí ele fala, então agora eu vou orar o suficiente. Orar o suficiente é orar que tanto? O que você acha? Que tanto é orar o suficiente? Vai falando aí. É que tanto? Meia hora? 2 horas? 4 horas? Meu amigo profeta, quantas horas? Quanto tempo é orar o suficiente? E aí você olha para homens e mulheres de Deus e chega à seguinte conclusão: se eu fosse como ele é, eu seria mais abençoado. Quem nunca pensou assim, né, pode tacar a primeira pedra. Porque eu já pensei assim constantemente. E quanto mais eu pensava assim, mais eu me afundava no fracasso, na decepção, na frustração. Por quê? Qual que é o jejum realmente que agrada a Deus? É o de 6 horas, talvez 12. Não, mas se eu fizer de 24, vai ser mais consagrado. E se eu fizer de 7, ou de 14, ou de 21, aí sim eu vou atingir o meu objetivo. Se você baseia, presta atenção, a sua fé em qualquer ferramenta
disciplina espiritual que você pratica, a sua fé não está baseada na palavra de Cristo. Está baseado naquilo que você pode fazer. E sabe qual que é o resultado disso? Não é força, é fraqueza. Porque qualquer coisa que sair errado, qual que é a conclusão? Não fiz o suficiente. Não orei o suficiente. Eu não sou um bom pai de família, eu não sou um bom pastor, eu não sou um bom líder, portanto, isso não deve ser para mim. Alguém está me entendendo? Então, a maneira de Deus fortalecer você, fala comigo, é no Espírito. Somos fortalecidos no Espírito, então não tente fortalecer os outros com palavras naturais. Foi isso que disse o apóstolo Paulo. Não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de Espírito e de poder. Mas aí, até o poder de Deus, se não for no Espírito, torna-se um problema. Qual o problema? Eu não sou usado porque não tenho o poder de Deus. Se eu tivesse poder de Deus, como tem, assim, essa pastora, aí sim eu seria usado. Não. Você não entendeu o que a Escritura diz. Diga comigo, esse poder já opera. Ei, já opera. Não é operou e nem operará, já opera. Você sabe que a Bíblia tem um tempo presente, né? Romanos capítulo 8 e versículo 1. A Bíblia diz que existe um poder operando em você. Esse poder, fala para mim para eu ouvir, já está operando? Alô? Já está operando? Depende do seu comportamento. O seu comportamento, ele vai aumentar esta operação de Deus na sua vida? Não. O pecado pode interromper essa operação de Deus na sua vida? Você tem dúvidas, né? Você tem dúvidas. Você tem dúvida. Sabe por que você tem dúvida? Você acha que esse poder que opera tem relação com o seu comportamento. Você está equivocado. Esse poder que está operando em você, ele está baseado exclusivamente em Cristo e na obra que Ele realizou. E porque Ele realizou essa obra, Ele colocou esse poder dentro de você. E Romanos diz que Ele é um selo. E foste selado com o Espírito Santo da promessa. Para não ter dúvida, está operando aí dentro de você. Está passando energia. Esse poder que está operando em nós, ei, veja aqui, ele não operou, ele não operará, ele opera hoje. Enquanto você está aqui me ouvindo, esse poder está operando aí agora em você. E ele é criativo, ele está criando coisas muito mais, ou como diz a Escritura, infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Talvez você está aqui agora mesmo, e esse poder, mediante o Espírito Santo, está livrando pessoas da sua família. Esse poder que está operando agora mesmo dentro de você, pela palavra, pela Escritura, pela pregação, pelo Espírito Santo, pode estar salvando alguém lá da sua parentela. Pode estar, você que está aqui hoje, que trabalha, que é um empresário, você está aqui sentado e o Espírito Santo está fechando contratos para você agora. Você está... Por quê? Para você ter experiência do infinitamente mais e você lembrar, eu já vi esse filme. Fala para mim de novo, eu já vi esse filme. O que deveria acontecer, meu amigo Rainer? Quando os discípulos se depararam com aquela mesma circunstância. Quantos pães tendes? Já deveria lembrar, opa, eu já vi esse filme. O mestre vai multiplicar. A resposta deveria ser a seguinte, não importa quantos pães tem, mestre. Eu já vi esse filme. Ele vai fazer de novo. Eu quero te fazer uma pergunta. Ele já fez na sua vida? Ei, ele já fez na sua vida? Mais uma vez, ele já fez na sua vida? Diga para mim, ele já curou? Ele já proveu? Ele já abriu portas? Então você já viu esse filme, aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Você já viu esse filme, mas ele está preparando, você para lugares mais altos. Eu já vi esse filme, aqui nessa conferência. E sabe o que eu estou fazendo? Eu já trouxe todo o mobiliário da videira para cá. Pastor, esse aqui é o novo local da videira. Eu não vou falar nada.
Eu já vi, eu só vou falar isso, eu já vi esse filme. Então, pastor, aí as irmãs estão assim comigo, Daniel. Mas pastor, não precisa disso. Eu falei, eu sei que não precisa. Não vamos usar isso na conferência. Eu falei, na conferência não, mas no culto de domingo nós vamos usar. E eu posso te dar outro testemunho infinitamente mais. Domingo passado, nós realizamos já os 2 cultos aqui de Belo Horizonte, na cidade, culto da cidade. Inclusive amanhã, 10 horas da manhã, o pastor Rainer vai estar ministrando aqui, você é convidado. De toda a cidade, pode vir, porta aberta. E também à noite, nós realizamos semana passada, diga glória a Deus. E os queridos parceiros aqui do som e iluminação, eles já falaram assim, não, já pode usar aí uma semana antes. Vai alterar o custo? Nada. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que o seu orçamento, infinitamente mais do que o seu diagnóstico, infinitamente mais do que a sua expectativa. Porque essa é a maneira que Deus escolheu fazer. Primeiro você precisa chegar naquela experiência agora. Quando você chegar lá, Ele vai fortalecer você no espírito. Mas existe uma maneira que Ele faz isso. Fala comigo, infinitamente mais. Essa é a maneira de Deus fazer. Porque quando o homem faz, as pessoas falam, uau, bom trabalho. Você fez bem. Não é? Especialmente em inglês tem essa expressão. Você fez bem, bom trabalho. Ninguém fica pensando, quando um homem, uma mulher muito trabalhadora, junta anos, décadas, o seu recurso, ele é disciplinado, ele poupa, ele vai lá e compra um veículo à vista. Aí todo mundo fala, homem trabalhador. Esse homem é realmente muito trabalhador, essa mulher é trabalhadora. Mas o que dizer daquele, como diz Romanos, capítulo 4, que não trabalhou, mas recebeu salário? O que dizer do Deus que justifica o ímpio? Ei, o que dizer? O que dizer? Não tem nada para dizer, só pode ser graça de Deus. O que dizer daquele que não juntou, não tem toda essa disciplina, não parece tão merecedor, mas ele foi lá e fez um consórcio, por exemplo. E aí, na primeira reunião, o sujeito é contemplado. Ainda faltam talvez lá mais 83 para ele fazer. E aí ele vai lá e é contemplado. Mas não somente isso, se fosse isso, aleluia, já seria uma grande bênção, sim ou não? Mas como meu amigo Rainer, que não tem propósito de fazer dívida, aí acontece que o consórcio está fazendo aniversário de 100 anos. E naquele aniversário, eles escolheram contemplar um dos 63.225 consorciados. Eu já vi esse filme. E sabe quem é? É aquele irmão. Ele foi contemplado no primeiro, mas agora não tem que pagar mais nada. Porque está quitado. Vê se alguém aqui nesse auditório pensou num negócio desse. Fala comigo, é infinitamente mais. Porque essa é a maneira de Deus fazer. A maneira de Deus fazer não é pela sua matemática. Porque se José, olha aqui para mim, deixa eu contextualizar biblicamente para você. Se José tivesse estudado todos aqueles 13 anos, ele seria apto para ser governador do Egito? Não. Se José tivesse preparado nas melhores escolas, se José tivesse juntado todo o dinheiro, ele seria apto àquele posto que Deus o colocou? Fala comigo, isso é infinitamente mais. Pois eu te falo, se ajuntássemos todos os centavos em todos esses anos que nós estamos aqui em Belo Horizonte, não poderíamos comprar aqui esse lugar. Mas eu quero te dizer que nós já recebemos um terreno e vamos construir nele para a glória de Jesus. E quando você vier aqui, muito em breve, você vai ver um prédio que Deus deu para a família. Não foi o pastor Azemar e a sua equipe que ajuntaram dinheiro, trabalharam muito e cada um deu a sua contribuição e o seu dízimo, a sua oferta, e todos juntaram e fizeram um ótimo trabalho. Com o esforço de todos, nós vamos conseguir. Não! Todos verão, diz Isaías, e contemplarão e saberão, a mão do Senhor fez isso.
Só pode ser a mão do Senhor. Não foi a mão de ninguém mais. Diga, a maneira de Deus fazer é infinitamente mais. Agora, eu preciso concluir dizendo para você que você precisa dar espaço para Deus trabalhar. Porque às vezes, nesse processo, diga processo, de nos preparar para essa experiência infinitamente mais, nós interrompemos a experiência. Nós interrompemos. Por exemplo, você está passando por uma circunstância que já te levou, e agora? Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Tem essa circunstância, tem aquela outra, é a enfermidade, é a família, é o trabalho, eu não sei o que fazer. E aí você aprendeu que é fortalecido no Espírito. Quantos aprenderam? No homem interior, pela palavra de Cristo. E aí você recebe a palavra de Cristo, é fortalecido no homem interior. Só que interrompe o processo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Diga comigo, até o dia de Cristo Jesus. Quem determina o dia não é você, é Cristo Jesus. Eu e você usamos esse tempo aqui, que é o Cronos, mas ele usa outro tempo, ele usa o Kairos de Deus. E você precisa aguardar o momento que o Kairos muda o Cronos. É o tempo de Deus alterando a sua agenda. É o tempo de Deus mudando circunstância, alinhando propósito e fazendo com que eu e você tenhamos a experiência do infinitamente mais. Você crê nisso? Você quer experimentar isso? Então, é necessário que você dê espaço para Deus trabalhar. O espaço que Deus trabalhou na vida de Abraão, quando Deus lhe fez a promessa do seu filho, foi um espaço longo. Foi um espaço de 25 anos. Quando Deus chamou José e fez a ele promessas, deu para ele também um espaço longo para ele trabalhar. Um espaço de 13 anos. Mas quando Deus chamou Davi lá na casa de Jessé, e ele estava fazendo, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Ele estava fazendo o que era suposto fazer todos os dias. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está fazendo o que é suposto fazer. Você está fazendo correto. Não há nada que você possa fazer de uma maneira surpreendente, do tipo, já sei, pastor, vou embora do país, já sei, vou divorciar da minha mulher, já sei. Ontem mesmo, anteontem, um rapaz ligou, falou, olha pastor, estou aqui na cidade do interior, um dos nossos obreiros aí da cidade, falou para o pastor de região dele, o supervisor, eu estou indo embora, não vou ficar mais aqui, e se a minha mulher quiser acompanhar, acompanha, se não quiser, eu vou largar ela aqui. Aí o supervisor me perguntou, o pastor de região, o que eu respondo? Falando, não responde nada não. Ele mesmo falou, está com a cabeça quente. É por isso que João diz que há filhinhos e há pais, e há jovens. Graças a Deus por isso. Por isso que eu e você precisamos de pessoas maduras em Deus, para caminharmos junto com elas, porque nesta multidão de conselheiros há sabedoria da parte de Deus. Então, quando Davi estava lá, ele estava fazendo o que Deus o chamou para fazer naquele momento. Diga, naquele momento. E o que Deus chamou para ele fazer naquele momento? Cuidar das ovelhinhas lá do pai dele. Era aquele momento. Eu sei que às vezes eu e você queremos pular esses momentos. Alô? E queremos sair lá das ovelhinhas do nosso pai para as nações, como aqui o profeta Reinhard. Você vai chegar lá. Porque Deus com certeza está planejando a maneira de te abençoar. Mas Ele precisa preparar você para o infinitamente mais. Davi estava lá fazendo o que era suposto fazer. E aí chegou o profeta Samuel, que nunca caiu uma palavra dele por terra. Ele profetizou sobre a vida de Davi. O Senhor te ungiu para ser rei sobre Israel. Depois disso, o que aconteceu com a vida de Davi? Piorou demais. Eu não sei se o Rainer escreveu isso, mas tem uma pregação sua que você fala da estrada da contradição. Que coisa extraordinária. Caminho da contradição, obrigado. Isso aí marcou a nossa vida, marcou a vida dos irmãos aqui. Deus te faz uma promessa e quando você começa no caminho daquela promessa, é só contradição, é só diversidade, é só problema.
Com a palavra da nova aliança, agora eu já pus uma coisa na minha cabeça. Só pode ser Deus planejando uma maneira de me abençoar. Vou contar para você outra experiência. Todos os anos, no final do ano, nós fazemos uma comunhão aqui com os pastores, obreiros e líderes. Amém, meus irmãos? Está chegando, aleluia. E aí, um dos nossos pastores, no ano passado, foi viajar. A gente sempre escolhe um lugar agradável, um resort, um hotel, para ficar lá com a família. Temos ministração à noite, mas o objetivo é comunhão de manhã. E aí, quando ele estava saindo, o carro dele fundiu o motor. Deu um problema lá. E aí, ele pegou e tirou uma foto assim, ele e a família, alegre, sorrindo. Aí eu falei, eu acho que ele entendeu. Eu vou esperar vir o texto. Aí ele falou, pastor, meu carro aqui deu problema, nós estamos indo para a comunhão. Ele tem agora duas alternativas. Alternativa número 1, o diabo. É o diabo, é a resistência, deve ser os demônios querendo, né, impedir que eu vá para a comunhão. E eu te confesso que antes, esse era o meu pensamento primário. Era a primeira coisa que vinha à mente. Só pode ser resistência. Eu poderia ter a mesma opção aqui, com respeito a essa conferência. É resistência, não estamos achando lugar, e não dá, etc. E aí, eu agora, de uns tempos para cá, resolvi adotar uma outra alternativa. Porque quem vem em primeiro lugar na minha vida não é o diabo. Nem tampouco as circunstâncias. Só pode ser Deus planejando a maneira de me abençoar. Ainda que eu não estou entendendo, ainda que a circunstância está contrária, eu creio. E aí ele tirou a foto e até colocou lá no grupo aqui da igreja. Irmãos, passaram 5 minutos. 2 carros apareceram para servir lá o pastor. Falei, pastor, onde é que você está? Então nós vamos te pegar. Falei, não, tudo bem, vem aqui, a gente coloca o carro na mecânica. Mas aí não vai ter jeito. Não, pastor, você está indo para onde? Lá para a reunião, lá para a comunhão? Não, você vai agora no meu carro. O carro era mais confortável e veio com um tanque cheio para a glória de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. É essa experiência que você está sendo preparado. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Agora precisa dar espaço para Deus trabalhar. Eu quero chamar aqui a nossa equipe de louvor. Precisa dar espaço para Deus trabalhar. O espaço, ouça-me aqui com ouvidos de ouvir. Como diz o nosso amigo João Martins, português. O espaço que Deus trabalha na vida do seu irmão não é igual ao espaço que Deus trabalha na sua vida. Por isso, fuja de toda e qualquer comparação, porque ela é maligna. Ela vai destruir a sua fé. Porque você está olhando aqui um colega seu, pastor, e pensando, uau, ele com 2 anos naquela cidade já chegou a X membros. E eu estou aqui há tantos anos e nada. Ei, Deus trabalhou 13 anos na vida de Davi, mas 25 na vida de Abraão. Deus trabalhou alguns anos na vida de homens, mas semanas na vida de outros. De algumas mulheres, décadas, mas de outras, foi rapidamente. Não fique usando comparações, porque elas vão destruir a sua fé. Cada um permaneça naquilo que foi chamado. Fique de pé onde você está. Nós vamos orar por essa experiência agora. Só aqueles que querem experiência infinitamente mais. Só aqueles que querem ser fortalecidos no espírito, no seu homem interior. Só aqueles que querem fluir e creem que essa conferência foi programado, planejado para fortalecer você e para trazer infinitamente mais do que você está pedindo. Diga pedindo ou pensando. Então, esse é o momento de você pedir. Alô? Esse é o momento de você pedir, é o momento de você pensar. E eu desafio você. O que você pedir e o que você pensar, não é o que você vai receber. Uai, pastor, mas agora não estou te entendendo. O que eu faço então agora? Pois é, o que você pediu, o que você pensou, está no seu cardápio. Quando você abre o cardápio é aquilo que o restaurante oferece. Mas você sabe, não sei se você sabia,
Mas existe sempre um prato além do cardápio. É o secreto lá do chefe. Aí você pode pedir além do que está sendo oferecido. Sabe qual é a maneira de Deus fazer? Não é responder aos seus pedidos. Esses aí tem uma medida natural, superficial. A maneira de Deus fazer é muito além. Muito além. É uma expressão lá em inglês é o breakthrough. É muito além, é romper. Agora, pastor, existe um lugar para pedir? Sim. Porque quando você pede e recebe, Jesus disse, todo o que pede. Por que você acha que ele falou isso? É porque quando você pede e recebe, você é como uma escada, vai subindo nos seus degraus espirituais. Por exemplo, você tem uma necessidade hoje de R$100. Você pediu e recebeu. Agora a sua fé é fé para R$100? Hã? Por que a sua fé não é fé mais para R$100? Porque todo o que pede, você pediu, recebeu. Então agora a sua fé é para talvez R$1.000? Não, pastor, está muito longe. Aí o objetivo de Deus não é responder os seus pedidos. Alô, Ele não tem necessidades. O objetivo de Deus é levantar os degraus da sua fé e levar você a lugares mais altos. E talvez, eu tenho certeza que eu e você vamos chegar naqueles lugares sem limites. Aí eu concordo com o meu amigo aqui. Aí já não precisa pedir mais, isso é coisa de adulto. Não precisa. Por quê? Porque todos os que você já fez, já foram alcançados. Ei, e muito mais do que os que você já fez, já foram alcançados. Deus fez infinitamente além. Você pediu algo, e aquele algo, Ele surpreendeu você. Quantos querem ter essa experiência? Conferências são marcos proféticos. E essa conferência é um marco profético. Em conferências como essa, de crianças, muitos homens foram chamados ao ministério. Muitas mulheres também foram chamadas ao ministério. E nós estamos apenas começando. Isso é só o começo de uma experiência infinitamente mais. Enquanto os irmãos ministram aqui, fala com quem pode responder você. Fala com quem pode ampliar esse poder que opera em nós, segundo a sua palavra. Ministra ao Senhor em nome de Jesus. O que dizer, o que fazer quando Ele vir aqui? Nós que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vai! O que dizer, o que fazer quando Ele vem Diga infinitamente mais. aqui? Essa é a experiência que teremos. Mas seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. Você já viu esse filme? Seu povo canta-se mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo canta-se mais uma vez. De novo, Restaura de novo. Restaura de novo. o seu povo. Levanta de novo. Mais uma vez. De novo, Multiplica de novo. Prospera de novo. o seu povo ama-se mais uma vez. De novo, faz de novo. Em novas línguas, igreja. Deixe o Espírito Santo fluir através de você. Mais uma vez. De novo.
está pedindo, alcançando. Ele surpreenderá cada um de vocês. Ele surpreenderá cada um dos seus ministérios. Eu só quero ver você. 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 Só quero O vinho novo está sendo derramado. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero Espírito Santo, faz aqui a família. Quero olhar na face. Faz a família, Senhor. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero Espírito Santo, ver você. Espírito Santo, amamos a sua glória. Derrama sobre este povo, derrama sobre esta vinha. Fortaleça-nos no Espírito. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Todos os dias da minha vida. Uma coisa vou Seja fortalecido do seu homem interior. nesse lugar. Todos os dias Receba, renove, força. uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Todos os dias da minha vida. Faz de novo. Eu já vi esse filme. Faz de novo. Esse ciclo está mudando. Esse ciclo está mudando. De mais uma vez. Esse ciclo está fechando em de Minas Gerais. Eu profetizo sobre essas igrejas. Esse ciclo está fechando. Mais uma vez. De novo. De novo. Seu povo. Mais uma vez. De novo. De novo. Levante as suas mãos, vinha de Minas Gerais. Kalamanagasuri andalabashiri balabalabalabahas. Kalabashuri andalabarabalabas. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a vida de cada líder desta casa, de cada membro desta vinha, especialmente
de cada uma destas obras, igrejas, micro-igrejas e congregações. O Senhor está fortalecendo você no seu homem interior. Você perseverou naqueles momentos mais difíceis. E você chegou naquela circunstância. E agora, Pai, o que fazer? Naquele momento você escolheu confiar naquele que chamou você, naquele que separou você, naquele que separou a sua casa. Você, junto com a sua família, você resolveu perseverar. E eu creio, sinto profeticamente da parte de Deus que esta conferência ela está encerrando um ciclo. Ei, encerrando um ciclo. Encerrando um ciclo. E esses anos foram anos de preparação. Esses 3 anos que passamos foram anos de preparação para o infinitamente mais. Para o infinitamente mais. Assim como Jesus de Nazaré andou 3 anos e meio pregando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, o Senhor também nos preparou esses 3 anos e meio para uma grande colheita que está diante de nós, em cada célula, em cada uma das nossas igrejas. E o que você está vendo aqui hoje não é nem de perto o que você verá no próximo ano. Ei, o que você verá no próximo ano não é aquilo que podemos fazer, não é aquilo que pedimos, não é aquilo que pensamos, é infinitamente mais. É infinitamente mais. Uma salva de palmas àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Será do seu nome. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia! Aleluia! Isso é só o começo, meus amados. É um aquecimento para você. Nós vamos fazer um intervalo agora de 20 minutos. Aí eu quero que você, se você tem pertences aí do tipo bolsa ou coisas de valor, leve consigo, por favor, para você ir ao banheiro ou comer alguma coisa. Mas tem mais lugares aqui. Eu estou vendo gente em pé lá atrás, à minha esquerda. E eu convido você a dar uma olhadinha lá no estacionamento. Pode, na próxima ministração, se você quiser escolher estar lá, vai estar com certeza mais agradável, tá? Em cima, banheiros femininos e a praça de alimentação. Se você quiser, nesse intervalo de 20 minutos, na verdade 15 minutos, às 11 horas, nós voltamos aqui com a equipe, tá bom? Aleluia. Lá no final nós temos as camisas, infinitamente mais, e também os materiais do pastor Rainer ali à minha direita. Aproveite, nós temos poucas unidades.